Olá, meu nome é Renata Castro. Esse é o ECLogcast, o podcast da EC Logística, onde nós tratamos sobre diversos assuntos da nossa área de atuação. E hoje nós vamos conversar com a nossa gerente de vendas, a Isadora Bueno. A Isadora já está na casa há 2 anos, já está aqui há algum tempo, contribuindo com a nossa história e fazendo parte, né, de tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo desses anos. Tudo bem, Isadora? Ai, tudo bem. E com você, Rê, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse momento de 3 anos, de promoção, de poder falar um pouco da história da mulher no comércio exterior, que a gente possa tocar muitos corações. Vamos lá. Isa, como foi para você chegar até esse log? Como foi para você o início da construção do seu relacionamento e do seu trabalho com esse log, comigo e com o Emerson? Conta pra gente qual foi a sua história conosco no começo. O primeiro contato que eu tive com o Emerson foi através do LinkedIn, foi através do Duílio, né? Eu procurei o Duílio para dizer que eu queria voltar para a área, eu estava há algum tempo fora da área, pós-pandemia. E ele me passou o Emerson e a gente teve uma primeira reunião. Foi por uma videoconferência, duraram 3h30. Nesse momento eu conheci você e a Rebeca. Vocês estavam atrás, a gente se cumprimentou. A ECLog era muito mais um sonho do que realmente a empresa que ela é hoje. Nós conversamos, foi muito enriquecedor, mas a gente não deu andamento por algum motivo. Eu lembro que o Emerson falou, eu ainda não tenho estrutura para trazer uma vendedora que nem você. E aí, nesse momento, eu aceitei uma outra proposta de um outro agente de cargas. Eu fiquei lá 2 meses e meio. E eles não conseguiram, não tinham estrutura operacional para conseguir atender os meus clientes. Eu tinha alguns poucos clientes, mas com um volume muito legal. E aí, quando aconteceu isso, eles me desligaram. Eu tinha 10 semanas de gravidez. E mesmo assim eles me desligaram, lembrando que eram 2 mulheres. Isso me deixou muito triste. E eu, na hora, pensei, meu Deus, o Emerson, ele me adorou, a gente se adorou. Foram 3h30 de conversa. E aí era uma sexta-feira à noite, e eu mandei o LinkedIn pra ele, e ele me respondeu na hora. Ele falou, eu tenho isso pra te oferecer, vamos? Eu falei, quero um e-mail, eu tenho embarque pra fazer já. E na segunda-feira, eram 10h da manhã, ele me mandou meu e-mail. E ali eu mandei o primeiro embarque para ele. Então ali a gente teve... Bom, foi amor à primeira vista, respeito à primeira vista, empatia. Eu estava grávida de 10 semanas. Eu vinha de uma fase muito dolorosa de 3 anos e meio de perdas. E eu estava muito preocupada, primeiro em manter aquela gestação, né, poder ter a glória de manter aquela gestação e poder ter uma gestação tranquila, para que não transferisse isso para aquele bebê que eu tanto tinha sonhado. E aí veio EC, e uma empresa muito maior que eu estava antes não conseguiu operacionalizar os embarques desse meu cliente, que está com a gente até hoje, e a EC conseguiu. Não sei como. Era tudo muito novo, tudo muito iniciante, mas a gente conseguiu. E ele está com a gente até hoje. E de lá para cá foi muito aprendizado, né? Eu vim de uma época que a China comandava o comércio exterior. Hoje não é mais assim, desde a pandemia. Então eu tive que me reinventar, ressignificar. E tive o Emerson o tempo todo como CEO, como amparo, como conselheiro, como amigo. Ele tornou a minha gestação leve, muito leve. Eu pude ganhar dinheiro, que eu estava trazendo os meus clientes com eficiência. E foi a melhor experiência que eu tive na área até hoje. E a gente está fazendo agora 2 anos e 2 meses de parceria. Ah, muito legal. Isa, quando você começou, o comércio exterior tinha um comportamento com relação às mulheres, né? Atuando nessa área. Hoje, nós vemos muitas mulheres atuando. Ainda não o suficiente no meu ponto de vista, mas temos muitas mulheres atuando. Como foi esse começo para você? Como foi quando você decidiu? Porque você não era sempre da área do comércio exterior. Você teve uma transformação de vida, né? Você tinha uma profissão e você decidiu mudar. E como foi para você quando você chegou na área? Como era a área quando você chegou? Isso tem quase 15 anos já. Eu trabalhava no banco. Trabalhei no banco durante muitos anos, daí eu saí e a primeira oportunidade que eu tive foi
num agente de cargas. Eu entrei como Inside Sales, como Customer Service, na verdade, né? Eu atendia as contas dos vendedores. E gerente, homem. Diretor, homem. Diretor financeiro, homem. Todos homens. E eu, mulher, nós éramos em 8 vendedores e... 8 vendedores e 5 eram homens. E 3 eram customer service. Então, nós não tínhamos vendedores mulheres. Então, ao mesmo tempo que isso é uma situação muito ruim, porque eu acho que a mulher ela tem uma habilidade, uma sensibilidade incrível para lidar com pessoas, e isso é nosso. Não que o homem não seja, mas é mais fácil encontrar isso na mulher. Não era valorizado. Era como se a gente não tivesse capacidade de sair ou angariar um cliente novo. Então, a gente sempre ia como secundário. Olha, essa daqui é a minha inside. Se você precisar de alguma coisa. E era sempre a figura masculina, a primeira figura. Então, quando a gente fala de comércio exterior, de mulher no mercado do comércio exterior, é um desafio muito grande. Eu, com quase 15 anos, passei por diversos capítulos tristes até eu construir a minha história na área. E a verdade é que o Comex é formado por uma enorme, infelizmente, intrínseco machismo ultrapassado. E isso acontece até nos dias de hoje. Mas naquela época era muito pior. Eu era uma menina de 20 e poucos anos, sempre gostei de me vestir bem, sempre falo que eu sou uma mulher cara, eu sempre gostei de boas roupas, graças a Deus tive a oportunidade de estudar inglês, tive a oportunidade de me formar. Então, eu sempre era vista como, vamos levar a Isadora como um cartão de visitas. Como se o primeiro contato eu fizesse, a partir da reunião eu ia apenas como secundária. Eu não era mais a protagonista. Eu era a pessoa que tinha levado a conta, mas não quem cuidaria dela, né? Durante muito tempo, eu fui tratada com desdém mesmo. Fazia o trabalho de outras pessoas. Eu não era remunerada de acordo com a minha função e muito mais pelo meu sexo. Isso tem mudado aos poucos, em passos lentos, mas tem mudado. Então, acho que é uma vitória pra gente. Hoje, a gente vê mulher muito poderosa na liderança de grandes agentes, co-loaders, executivas de contas. E isso é um grande avanço para a realidade mundial, que é machista. É mundial. A gente tá falando só do Brasil. Eu acredito ainda que a gente tratar de China, Ásia, é ainda pior do que aqui. Lá, a mulher é vista como quase que uma mercadoria. Os homens, as mulheres não trabalham. Os homens podem sair, beber, voltar tarde, as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Isso acontece no mundo inteiro. E a gente que trabalha com mais China acaba tendo mais esse tipo de tratamento. Eu tive algumas experiências, até triste de falar, poucas vezes eu compartilhei, mas que eu sofri mesmo assédio, que naquela época não se era falado como se é hoje. Hoje a gente fala abertamente sobre o que a gente sente. Uma mulher, ela sofre esse tipo de assédio e ela expõe. Antes não. Antes a gente tinha vergonha como se nós fôssemos culpadas. E isso na vida pessoal, no trabalho, na rua, enfim. E eu tive algumas vezes a experiência de o cliente confundir que tipo de serviço que eu prestava. E eu tive que me colocar rigidamente, mas eu não tinha autoconfiança bastante para ter certeza do meu lugar durante algum tempo. Com o passar do tempo, eu fui provando... Na primeira empresa que eu já entrei como Inside Sales, Customer, eu virei vendedora, porque realmente é uma habilidade minha, acho que estava no meu sangue. E passei sempre a ser vendedora. Nunca mais eu fui Inside, nunca mais eu fui Customer. Eu sempre tive um poder de liderança. E fui contratada por empresas, algumas delas com um grande nome na área, a gente não expõe porque não tem necessidade, mas que contratavam vendedoras com o meu perfil, com a minha habilidade de lidar com clientes homens, porque eu gosto de cerveja, eu gosto de futebol, eu gosto de falar besteira, e que praticamente ofereciam a gente como um cartão de visita. Tipo, vem, traz a carga pra gente. Olha, a gente tem vendedoras incríveis. E aí passava a gente para secundário. Isso aconteceu até 5, 6 anos atrás. E aí, quando eu realmente entendi que a minha capacidade, o meu protagonismo nas vendas, porque eu faço toda a minha venda do início até o fim, eu me coloquei nesse lugar. E aí eu entrei na EC, só tinham mulheres na época, acho que nós éramos em 95% de mulheres, então atendimento, operação, financeiro, acho que só tinha o Emerson de homem. E aquilo me engrandeceu muito os olhos, porque eu pensei, meu Deus,
o mundo tá mudando, né? Não vi no Emerson só aquele negão de 2 metros, cheio de gana pra ganhar o mundo, mas que reconhecia a mulher pelo que ela era. E foi a melhor decisão que eu fiz até hoje. Isa, assim como eu, a gente tem nossas filhas, né? Eu, a Rebeca, você tem a Madalena. A história da Madalena, eu sei que é uma história muito marcante na sua vida, e um dos nossos orgulhos aqui com relação a você é ter trazido você nesse momento ali de delicadeza da sua vida. Como foi para você assumir esse papel na sua vida de conciliar a rotina de trabalho com a maternidade, genericamente falando, e fazendo um paralelo com a sua história aqui na IC? Como você acha que seria quando você, se por acaso você estivesse em outro lugar, e como isso agregou para você estando aqui na IC? Quão confortável foi? Como você alinhou essa rotina aí de, poxa, eu trabalho, é um trabalho que eu tenho que me dedicar, porque você cuida do seu processo todo, do início ao fim, né? Mas você tinha a Madalena, que veio ali para causar grandes transformações em você e na gente também. Como foi isso para você? Foi e está sendo, né, Rê? Porque a maternidade, a gente nunca tá preparada para ela, né? É um mergulho profundo dentro de si mesma. Isso me emociona bastante, você sabe disso. A Madalena foi muito esperada, ela foi muito querida. A minha gestação foi de muito risco por conta das minhas perdas anteriores. E, cara, como foi? Nem parecia que eu tava trabalhando. O Emerson nenhuma vez me cobrou. Talvez ele não tenha precisado também. Mas nunca me tirou do meu... eu tenho médico, eu tenho ultrassom, eu tenho pilates, eu tenho... Nunca. Eu sempre entregava o que eu me comprometi, mas ele nunca invadiu meu espaço. Então, na verdade, o trabalho, a EC, veio para mim como um presente. Porque com todo o medo que eu passei durante da gestação, por medo da perda de novo, o trabalho, ele tomou bastante a minha mente. Então, além de eu estar me sentindo útil, de eu lembrar como é bom você ser reconhecida, do quanto eu sou boa no que eu faço, em paralelo eu tinha alguém que me mandava mensagem para saber como eu estava, né? Para saber como é que estava indo a gestação, para saber como é que eu estava me sentindo. Então, o que a EC foi para mim foi um bom marido. Foi um bom marido, porque... não teve só a gestação, que a gente está falando aí dos 9, 10 meses, a gente falou do pós-gestação, né, que eu tive o privilégio de ficar 1 ano com a minha filha trabalhando de casa, as reuniões eram todas online, ele sequer me cobrou um dia de vir à empresa, a não ser que eu quisesse, e tudo isso gerando fruto para ele, pra gente, a Madalena sendo cuidada, ela sofreu uma cirurgia, vocês acompanharam muito bem, foi muito difícil pra gente, e além de eu ter tido o apoio, não ter tido a cobrança, no dia que eu cheguei do hospital, tinham flores na minha casa, pra lembrar do quanto eu era forte por estar passando por aquilo e não ter deixado o trabalho. Então, a minha relação com a EC hoje é muito mais profunda do que profissional. É amor, é carinho, é respeito, é orgulho de ver onde a gente está chegando, é admiração por saber que a gente está só começando e que a gente está aí acendendo os olhinhos dos grandes, e é isso que vai ser, e de fazer parte. E hoje, né, que é um dia muito, muito especial, a gente está na semana que vai fazer um grande evento para o nosso aniversário de 3 anos, só 3 anos, aí ainda é o bebê. E já tem um passe muito bom aí do mercado. Eu tive a proposta de assumir a gerência do comercial. Eu ainda estou lidando com essa situação, porque o que era bom pode ficar melhor. Eu vou poder entregar mais de mim, vou poder gerir uma equipe, dar para eles o subsídio que o Emerson me deu todo esse tempo. E fazer a gente chegar no céu. Céu é o limite. Me sentindo amparada, me sentindo importante, me sentindo reconhecida, mesmo tendo uma filha de 1 ano e meio só. Você assume uma equipe que te abraçou, né? Porque, por exemplo, a Gisele tá aqui também, já tem um tempo. E a Gisele te abraçou muito nesse momento, mesmo sem tanta intimidade. Tem algumas coisas pontuais que eu me lembro que a Gisele mandou sapatinho... Ela me mandava mensagem só pra saber como eu tava. Uma menina de 20 e poucos anos, não era mãe, não é mãe ainda. A sensibilidade dela era algo muito grande. E eu lembro que ela tava no comecinho, ela não acreditava nela, uma autoestima super baixa. Eu falava, Gisele, para tudo.
Eu fui igual a você, mas eu tinha quase 30. Você tem quase 20. Você tem um mundo. E agora a gente olha ela e a gente aplaude ela em pé, né? Sim. E que a gente continue dando a mão pra ela e a gente subindo junto, porque você é família. Não é trabalho, é família. Família. Ô Isa, vamos lá, você atua muito com o mercado asiático, né? Na verdade, é sua expertise. Inclusive, um desafio que você vive hoje é ampliar, né, a sua busca e a sua carteira de clientes por outros continentes que não Ásia. Mas especificamente da Ásia, e falando mais ainda da China, como é para você desenvolver esse trabalho e quais são... Eu falo assim, porque é um continente muito... diferente da gente, culturalmente falando. É um mercado que tem tomado o mundo, a gente sabe disso, né? Mas como é fazer esse trabalho e como é para você pensar em expandir, ou seja, sair da sua zona de conforto, criar um desafio para si própria e correr atrás desse desafio hoje? Além de você já ser gerente de uma equipe de vendas, então hoje você vai, a partir desse momento, você vai gerir pessoas, mas você continua mantendo os seus desafios pessoais de crescimento profissional. Sem dúvida. Né? E como que vai ser para vocês? Como foi para você trabalhar com a China? Quais são os desafios que você tem? E como é para você se desafiar a ponto de buscar novos mercados para ampliar a sua carteira e para se profissionalizar e se sentir assim mais parte, mais completa, né, em termos de trabalho? O mercado China, ele é um mercado muito fechado. Ele é insumo machista e a gente é muito mal visto lá fora. Então, o mercado brasileiro é um mercado de pouco risco. A China é muito bem amparada socioeconomicamente, né? A gente aqui tem esses desgovernos, né? E tudo isso é repassado para eles lá fora. Hoje em dia é um trabalho muito mais árduo, que a gente conseguia fazer com metade do esforço, a gente tem que fazer 5 vezes para trazer a mesma coisa. Mas eu sou sempre daquela opinião. Você pode fazer, brincar no parquinho desde que você faça a sua lição de casa. A Ásia, para mim, é minha lição de casa. O trabalho é pesado? O trabalho é muito mais pesado. Hoje a gente fica uma semana conversando de madrugada com a gente pra gente conseguir o frete que a gente conseguia antes. Pra tentar entrar num contrato, pra pegar um frete spot, pra conseguir um aumento de free time, que é o que tá pegando bastante na nossa área. Mas ainda é um mercado muito lucrativo. Só que a gente tem que dar muito mais para receber muito menos. Então, eu quero e vou manter esse mercado, que são os meus clientes de 15 anos atrás, mas preciso expandir para eu conseguir aumentar e diversificar a minha carteira. Até financeiramente. O ano passado, nessa época do ano, a gente tinha fretes por volta de 13, 14 mil dólares para um 40 HC. Hoje nós temos 2.200, 2.300. A gente está falando de uma queda aí de 700, 800%. Então, no faturamento, isso faz muita diferença. Então, eu estou realmente me reinventando, ressignificando. Quero manter-se em Ásia, porque é o que eu sei fazer, é o que eu tenho expertise. São as meninas dos meus olhos, mas eu não consigo mais sobreviver financeiramente desse mercado. Então, eu preciso abrir o olho, que é o que a EC tem muito para me oferecer, que é o que a gente troca muito, que são aéreos. Aéreos, para mim, é a menina dos olhos do Emerson. Eu ainda tô entrando nesse mercado. É um mercado que gira muito mais rápido, muito maior e que eu ainda tô aprendendo. Exportação. A gente vive com incentivos aqui do Brasil para exportação. Fretes que a gente negocia aqui, não depende do agente. Então, são coisas que a EC estão trazendo para mim. Eu trouxe a China para eles. E eles estão trazendo para mim esse outro âmbito, dando ferramentas para a gente conseguir galgar esse mercado, que é um mercado competitivo. Hoje nós temos menos mercadoria e mais agentes. Então, a competitividade é muito maior. Mas ser vendas é desafio, né? Se não tiver desafio, eu acho que a gente não só não alcança, mas a gente também não é feliz. Acho que faz parte do vendedor querer mais, ter que se instruir, ter ferramentas para isso, que hoje a gente sabe que são muito caras. E a EC fornece pra gente. E é a cara, a coragem e informação. É isso. E é o que eu pretendo dar pra minha equipe. Informação, treinamento, estudo do mercado atual, entender a necessidade do cliente. Eu costumo dizer que o meu atendimento é o meu grande diferencial em tudo que eu faço na minha vida. Como amiga, como mãe, como mulher, como
comercial é o atendimento. Nós só vendemos o serviço. Nós não somos donos do navio, nós não somos donos do container, nós não somos donos da rota, nós não somos donos do avião. A gente vende informação. Então, você tem que fazer isso muito bem. E muito bem não é levar o problema para o cliente, porque o problema não é nosso. A gente só vai repassar. É a agilidade com que a gente passa essa informação para o cliente ter a opção de conseguir reverter ali internamente. Sim. Porque para o cliente, você imagina que numa importação, a importação para ele, o custo do frete é custo, é pepino. O cara não quer saber do transporte, ele quer saber da carga colocada aqui para ele colocar no cliente final dele e receber. Então, o seu trabalho é quase que desprezível. Quando você passa a informação para ele, olha, o navio pegou fogo, o cara vai ter que ter uma reprogramação aqui. Às vezes ele está precisando dessa matéria-prima para conseguir concluir uma carga que já está vendida. O que eu posso fazer a respeito? Nada. O que eu posso fazer? Tudo. Eu posso pegar essa informação, fazer com que chegue rápido nele para ele poder se programar. Segurar essa informação na mão, deixar de passar ou se isentar dela, é você perder o cliente. O cara vai ter que se reestabelecer ali para ver o que ele pode fazer. De repente, comprar do mercado interno só para suprir essa necessidade. Mas isso é a rapidez e como a gente fala. Porque tudo não é força, é jeito. E é isso que a gente vende aqui nesse. Isso aí. Isa, para encerrar, eu queria que você desse umas dicas pra gente. O que você falaria para mulheres que querem entrar ou que estão iniciando, que a sua equipe é uma equipe jovem, né? A Gisele foi um exemplo que você citou, que tem 20 e poucos anos. Mas qual dica você daria para as mulheres e mulheres que querem ingressar e trabalhar na área de logística internacional? Então, a dica que eu daria era: estudem os seus clientes, estudem as oportunidades, não deixem... Nosso mercado é muito mutante, o mercado internacional, o comércio exterior é o termômetro do mercado mundial, então a gente sente muito uma guerra na Rússia, a gente sente muito um tufão em Xingang, a gente sente muito uma pandemia mundial, tudo é muito rápido o termômetro com a gente, então a gente precisa estar em constante estudo, constante aprimoramento. Fora isso, Rê, eu acho que a gente precisa muito de um inglês. Hoje em dia a gente vê os novos jovens imediatistas, os filhos do fast food. Eu faço inglês, eu posso conseguir o encargo que eu quiser. Não. Quando a gente fala de comércio exterior, a gente fala de um linguajar diferente, uma abordagem diferente. Então, sempre estar em estudo, ouvir as pessoas mais velhas, porque a gente tá 15 anos no mercado, o mercado mudou. Mas atendimento é atendimento desde quando o mundo é mundo. Então, ouvir mais os mais velhos, abrir o coração para receber informação, receber procedimentos, receber processos, porque fazem parte do crescimento da empresa, e acreditar muito. Eu tenho muita proximidade com Deus, você sabe muito bem disso. Então, acho que quando a gente se coloca a situação de não subir na cabeça do outro, que é o que a gente vê muito na nossa área, para se firmar, ou tratar o outro com desdém porque ele tem menos clientes, ou porque ele tem menos possibilidades, ou porque ele não teve inglês, isso é um tiro no pé. O cara que está do teu lado hoje, que tem 20 e poucos anos, pode ser o diretor da empresa amanhã. E é isso que a gente tem que galgar. Então, respeito pelo próximo, acreditar no seu empenho, acreditar de verdade. Como eu acreditei, teve momentos que eu esqueci de quem eu era, você sabe disso, ainda mais depois da maternidade, e que vocês me lembravam. Então, estar numa empresa, escolher uma empresa que vai de encontro com o seu valor, com a sua missão, né? No que você acredita. Vale a pena passar por cima de tudo para ter dinheiro, para ter poder? Não para mim, não para esse. Então, eu acho que é isso. Que, na verdade, a gente fala que é para as mulheres, mas, na verdade, é para o mundo. Acho que é para todo mundo. Isa, eu queria te agradecer. A minha gratidão a você não é de hoje, é de sempre. A gente tem um relacionamento intenso pela empresa, pelo trabalho, né, diretamente. Mas eu queria te agradecer por tudo que você vem contribuindo. Por incrível que pareça, por mais que você sinta que a gente deu um presente, que a gente teve, foi uma troca. Porque você ensinou pra gente e a gente pôde contribuir de alguma forma também para que você vivesse sua vida e ficasse confortável dentro daquilo que você buscava naquele momento. Eu acho que é uma relação de extrema confiança. Te parabenizar pelo cargo que você buscou e você conseguiu genuinamente com o seu trabalho, ou seja, mesmo sem você estar o tempo todo presente
Isso mostra que é possível, porque você não vem todos os dias, todo mundo tá normalmente aqui todos os dias, mas você, por conta do seu histórico, mostrou o seu trabalho mesmo à distância e tá colhendo os frutos disso. Então, além do relacionamento de trabalho, a gente tem um relacionamento de confiança. É isso, te agradecer, que você tenha muitos momentos aqui conosco ainda e muitas comemorações. Obrigada a você, Rê, pela oportunidade desde o início. Eu lembro da sua carinha lá no fundinho da videoconferência com a Beca. A Beca era pequenininha ainda, é uma moçona agora. E eu lembro que ali eu falei, meu Deus, olha o Emerson em casa, um dono de empresa. Olha que clima família. E eu vivendo a gestação, que foi o momento mais família da minha vida. Eu quem agradeço. Eu agradeço por tudo que vocês investiram em mim. E não é só financeiro, a gente tá falando de investimento de esperança, de acreditar, de expectativa. Eu sou uma pessoa muito calorosa, muito impulsiva. Então, muitas vezes eu troquei farpas profundas, eu e o Emerson, para no dia seguinte, falei, aí, nega, dormiu com a bunda descoberta? E a gente se resolvia. E isso pra mim faz a diferença. Eu ser ouvida como mulher, como mãe, como pessoa, porque todos nós somos pessoas antes de ser profissionais. E eu te agradeço muito por você enxergar e me conduzir nesse caminho. Imagina. Que veio essa próxima etapa pra gente ficar ainda mais próxima. Isso mesmo. Vamos buscar mais resultados e melhores. Então é isso. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Espero que o nosso conteúdo tenha contribuído. Nos vemos na próxima. Até mais.